Olá, Jatec, jovens ardentes em tempo de crise. Sou o pastor Gilcimar Lopes, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração neste momento. Espero que você esteja bem e se porventura, nesse momento, você não estar bem, por causa de alguma coisa, algum motivo, alguma coisa que você fez, eu quero que você creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. E Ele também é misericordioso e perdoador dos nossos pecados. Ele é restaurador. E melhor do que tudo, algo que eu gosto sempre de falar, o meu Deus é um Deus de oportunidades. Que nesse momento você possa crer que Ele está te dando uma oportunidade. Oportunidade para buscar a sua presença, oportunidade para estar com Ele, para buscar a face dEle, para adorá-lo, para se sentir perdoado e para voltar a caminhar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Nesse momento, eu quero ministrar uma palavra de Deus ao seu coração dentro do tema: o mundo não é para você. Vou repetir, o tema da palavra de hoje é: o mundo não é para você. A base da nossa palavra está no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 15 até o versículo de número 17. 1 João 2, do 15 ao 17, está escrito assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia! Permita-me orar por essa palavra. Pai, agora neste momento eu quero pedir ao Senhor, nos dê sabedoria, inteligência, discernimento para observarmos a Tua palavra e que cada coração agora, que é ouvinte da Sua voz, possa receber, Pai, a edificação dos céus em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, queridos, esse texto de 1 João, capítulo 2, versículo 15 aos 17, é uma passagem que faz parte da primeira epístola de João. Essa passagem é uma admoestação para os cristãos a não amar o mundo, ou seja, é uma palavra de alerta, é uma palavra incisiva de correção, diretamente para os cristãos, dizendo: o mundo não é para você, as concupiscências não são para vocês, pois é passageiro, é sob o controle do maligno. Tudo que há no mundo vai passar. E o maligno, ele tem uma influência muito grande nessas concupiscências mundanas. A passagem, ela pode ser dividida em 3 partes. Primeiro, a admoestação a não amar o mundo. Perceba só, no versículo de número 15. Aqui você vai ver que João, ele já começa a passagem com uma admoestação clara. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Essa admoestação, ela é baseada na ideia de que o mundo é governado pelo pecado e pela rebelião contra Deus. Em segundo lugar, veja a descrição das concupiscências do mundo. No versículo 16, João descreve as concupiscências do mundo como sendo o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, esse desejo exagerado e contínuo que significa concupiscência. Essas concupiscências são apresentadas como sendo opostas à vontade do nosso Deus. Em terceiro lugar, a consequência de amar o mundo. No versículo de número 17, João, ele apresenta a consequência de amar o mundo. Ele vai dizer: o mundo está passando, o mundo, ele está sendo destruído. É isso que a Bíblia está dizendo. O mundo, ele está se acabando. O mundo, ele está se desfazendo, e as suas concupiscências também.
Isso significa que as coisas que o mundo oferece são passageiras e não duram para sempre. Podemos dizer também que a passagem ela apresenta o mundo como sendo governado pelo pecado e pela rebelião contra Deus. Descreve os desejos exagerados e contínuos da carne como sendo opostas à vontade de Deus e diz também que as coisas que o mundo oferece são passageiras e não duradouras. Então reflita nisso. O mundo não é para você. O texto ele vai deixar claro. João começa dizendo: não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Isso não significa que devemos, por exemplo, odiar o mundo, odiar as pessoas que habitam no mundo, mas sim que devemos não amar as coisas que o mundo oferece, pois elas são passageiras e não satisfazem a nossa alma. Aquilo que é carnal, aquilo que é impuro. Não estamos falando de coisas naturais da vida. Estamos falando de tudo aquilo que se rebela contra o nosso Deus, porque elas são passageiras, elas não satisfazem a nossa alma. Então, o que eu devo fazer para não seduzir ou não ser seduzido pelo mundo? Talvez você vai fazer essa pergunta agora. Ah, pastor, mas eu estou sendo influenciado pelas coisas do mundo. O mundo me oferece algo, o mundo ele vai aquilo que está me atraindo, o mundo ele está me seduzindo. O que eu devo fazer, então, para que eu não venha a ser seduzido pelo mundo? Então vamos aqui algumas lições. Primeira lição: não se deixe levar pelas concupiscências mundanas. Os cristãos, eles devem estar sempre vigilantes e não se deixar levar pelas concupiscências. Isso aqui é terrível. Concupiscência, repito, desejo exagerado e contínuo para as práticas carnais. A palavra do Senhor nos adverte dizendo: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um de nós é tentado quando atraído e engodado, ou seja, envolvido pela sua própria concupiscência. Então não se deixe levar pelas concupiscências mundanas. Segunda lição: busque a vontade de Deus. Os cristãos sempre devem buscar a vontade de Deus e não se deixar levar pelas coisas do mundo. Busque a vontade de Deus. O mundo está tentando te levar por uma direção. O que você faz? Não, eu vou pela direção que Deus está me dando. Pastor, como é que eu sei a direção de Deus? É simples. A primeira coisa que você precisa saber é o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus, ela é o nosso manual de regra, fé e prática. Aí você vai perceber a importância de ler e estudar a palavra de Deus, de estar na escola bíblica dominical, no discipulado, nos encontros dos jovens. Por quê? Porque é onde vamos estar sempre compartilhando a palavra, nos fortalecendo, crescendo e assim sempre com o coração fervoroso diante do Senhor. Então busque a vontade de Deus para a sua vida através da palavra e também através da oração. Eu vou te dar uma dica: quando você estiver orando, você pega um caderno e você vai orando com o caderno ali do lado. Vai orando, ore, vai falando: Senhor, me dá a sua direção, coloca os seus planos e projetos no meu coração. Enquanto você está ali orando, pode ter certeza, Deus vai começar a falar com você e você começa a anotar. Não deixe de anotar, porque você pode esquecer. Então anote tudo que Deus falar ao seu coração, aquilo que Ele quer que você faça. De repente Deus vai falar para você, te dando uma direção de aprender a tocar um instrumento, ou a fazer alguma coisa na obra de Deus, ou algo pessoal. Deus vai te dar a direção. Então busque a vontade de Deus para a sua vida. Terceiro lugar, viva com uma perspectiva eterna. Quando a gente fala de eternidade, parece que isso está fora de moda, né? Mas não, isso é evangelho. Eternidade é evangelho. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Os cristãos devem viver
sempre com uma perspectiva eterna. Quando você vive com a perspectiva eterna, você tem mais vigor espiritual, mais força para negar as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos, a soberba da vida. Por quê? Porque a sua perspectiva está na eternidade, no céu, naquilo que Deus está preparando para você. Então, não se deixe levar pelas coisas passageiras desse mundo, mas fique agarrado, fique ligado, fique envolvido com grande perspectiva sempre nas coisas eternas. E assim, com essa perspectiva, você vai vencer. Em quarto lugar, não se preocupe com as riquezas do mundo. Sim, assim você não vai ser seduzido. Você não vai ser seduzido pelo mundo. Ele vai tentar. E tentação todo mundo pode receber. O nosso Senhor Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tentação não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Então, não se deixe levar pela sedução. Não faça isso. E para isso, em quarto lugar, não se preocupe com as riquezas do mundo. Não faça isso. Mas eu vou te dar uma direção, principalmente para você, jovem. Estude, trabalhe, busque as coisas, mas com naturalidade, com equilíbrio. Agora, se você ficar preocupado com riqueza, isso você colocar como primeiro lugar da sua vida, você vai perecer. Você vai perecer. João diz que o mundo ele é governado pelo desejo da carne, pelo desejo dos olhos, pela soberba da vida. O diabo ele trabalha nessa sedução. Isso significa que o mundo está sempre buscando satisfazer os seus desejos, as suas próprias necessidades. Mas isso não vai trazer satisfação duradoura. É mentira do diabo. Em vez disso, então, devemos buscar as riquezas espirituais que vêm de Deus. Ou seja, buscar fazer a obra dele, buscar estabelecer família, viver com princípios, ganhar almas. Essas riquezas vão trazer satisfação eterna para o seu coração. Isso não significa que você vai deixar de estudar, trabalhar, crescer na sua vida profissional. Mas isso significa que o seu maior foco será sempre nas coisas concernentes a Deus para a sua vida. Quinto lugar, não se deixe levar pelas tentações do mundo. Isso aqui é muito sério. Para você não ser seduzido, não cair, não se ver totalmente envolvido e aprisionado, não se deixe levar pelas tentações do mundo. O mundo ele está cheio de tentações e essa lição ela é muito séria para a nossa vida. O mundo ele está cheio de tentações, sim. Não adianta tentar negar isso. Essas tentações que tentam nos levar a pecar. Então nós devemos estar sempre vigilantes, não nos deixando levar pelas tentações que podem aparecer a todo momento e a todos. Em vez disso, nós devemos buscar a ajuda de Deus para resistir às tentações. Então resista com todo o seu coração, resista com toda a sua força, resista de verdade. A palavra do Senhor vai nos advertir, Tiago vai nos dar uma direção dizendo: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sexta lição, não se apegue às coisas passageiras desse mundo. João diz que o mundo ele está passando, certo? Então, as suas concupiscências também. Tudo que é do mundo vai passar também. Uma hora tudo isso vai acabar. Isso significa que as coisas que o mundo oferece, elas são passageiras e não duram para sempre. Em vez disso, devemos buscar as coisas eternas que vêm de Deus, como foram nas lições anteriores. Então não se apegue, não. Não se apegue às coisas passageiras. Se você já sabe que isso vai acabar logo, que isso é passageiro, que a satisfação também é passageira, você vai até satisfazer sua carne agora. Você deu a tentação. Você vai lá e cede. Daqui a pouco está chorando. Porque ela passa na hora. A satisfação vem e passa na hora. E depois só fica a acusação.
Só acusação. Olha quantos jovens entram em contato comigo falando disso, como larga isso, como larga aquilo, e ficam chorando. Eu falo, tá vendo como é passageiro? Então, se apegue às coisas eternas, às coisas de Deus, e as coisas que são passageiras do mundo, abandone. Abandone, porque isso não é para você. Não é para você. Então, agarre essa palavra no seu coração. Eu, pastor Gilcimar Lopes, digo para você com toda a certeza que a palavra de Deus revela que o mundo não é para você. As coisas do mundo não é para você. Essas concupiscências carnais, satisfação carnal, essas coisas não é para você. Por isso não devemos amar as coisas que o mundo oferece, pois elas são passageiras. Você pode usufruir de coisas lícitas, de coisas boas, mas das concupiscências carnais que se revelam contra a vontade de Deus, você precisa dizer não, porque o mundo não é para você, pois elas são passageiras, não satisfazem a nossa alma. Em vez disso, então busque com toda a sua força as riquezas espirituais que vêm de Deus, resistindo às tentações do mundo, buscando as coisas eternas que vêm de Deus, buscando o dom espiritual para a sua vida, buscando o seu talento, se envolvendo na obra do Senhor, trabalhando e glorificando o nome do Senhor através da sua vida. Faça isso, porque a sua satisfação será plena. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18, diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, são passageiras, e as que nós não vemos são eternas. Todos aqueles que amam o mundo, além de não buscarem as coisas espirituais, se manifestam como inimigos da cruz de Cristo. Olha que coisa pesada! Você quer ser um inimigo da cruz de Cristo? Porque só quer buscar as coisas do mundo? O mundo não é para você. O apóstolo Paulo vai revelar isso em Filipenses capítulo 3, versículo 18 e 19. Ele diz: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o próprio ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Misericórdia! Então não seja inimigo da cruz de Cristo. Acredite, o mundo não é para você. Então, como disse Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2 e 3, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estão mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Sim, nós já estamos mortos em Cristo Jesus. Aleluia! A nossa vida está nele, arraigado nele. Porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ah, jovens, homens, mulheres, cada um que está ouvindo essa palavra, a minha intercessão agora é para que Deus vos ajude a não amar o mundo e nem dar lugar às concupiscências, os desejos exagerados e contínuos para as práticas carnais. Então, que o Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, vos fortaleça para buscar as riquezas espirituais que vêm dele e assim vos ajudar a resistir às tentações, lembrando sempre que o mundo não é para você. Que Deus te abençoe muitíssimo.